Com certeza, uma das ações que você tem na sua carteira de dividendos são ações de bancos. Seja ele qual banco for, eu tenho certeza que esse segmento não pode faltar dentro de uma carteira previdenciária. E hoje a gente vai analisar nesse vídeo bem rapidinho qual que é o banco que está com o P sobre VP mais descontado. Então, antes da gente ir para as ações do banco, vamos primeiro entender rapidinho aqui o que é o P sobre VP. Nada mais é do que o preço sobre o valor patrimonial. Ele é um indicador que informa se o valor de uma ação está relativamente cara ou barata frente ao seu valor patrimonial. Então, para você entender de uma forma muito fácil, pensa da seguinte maneira. Imagina que a gente tem uma loja e essa loja tem um valor patrimonial de 1 milhão. Então ali o terreno dela, a construção dela, todos os materiais de escritório que ela tem dentro dela custa 1 milhão. Então aquele ali é o valor patrimonial dela. Se ela for vendida naquele momento para uma outra loja, vai ser pago 1 milhão nela porque é o que ela vale, tá? Então é o seguinte, imagina que ela tem também 1 milhão de ações no mercado e que cada ação está custando R$1. Se a gente pegar o preço da ação, que é R$1, dividido pelo valor patrimonial, que nada mais é do que o patrimônio da empresa dividido pela quantidade de ações, daria 1 sobre 1. O que mostraria que o P sobre VP da empresa está muito justo, ou seja, o valor que você vai pagar numa ação dela é exatamente o valor do patrimônio da ação. Então, o que a gente precisa entender é, quando o P sobre VP está maior do que 1, mostra que a gente, acionistas e investidores, estamos pagando naquela empresa um valor maior pela ação dela do que o patrimônio que contém em cada ação. Agora, se o P sobre VP estiver menor do que 1, está mostrando para a gente, acionista, que a gente está pagando mais barato por cada ação da empresa do que a gente deveria pagar. Ou seja, a gente está comprando ali R$1 de valor patrimonial por menos do que R$1, 70 centavos, 60, 50, e eu vou te mostrar que tem vários bancos que estão negociando nessas faixas. Então, basicamente, quando a gente encontra alguma empresa sendo negociada a um P sobre VP menor do que 1, isso claramente mostra pra gente um desconto. Então é isso que eu vou tentar mostrar para vocês em algumas empresas do setor bancário. Tá, então vamos lá. A primeira ação que eu puxei para vocês é o Banco Itaú. Está sendo negociado no dia que eu estou gravando a R$21,75. E se a gente descer aqui, a gente já vai ter a métrica do P sobre VP, ó. Então ele está sendo negociado a 1,44 vezes. Ou seja, o que quer dizer segundo aquela análise que eu falei para vocês, né? Basicamente, a cada R$1 de patrimônio do Banco Itaú, a gente está pagando 1,44. Então ele está um pouco mais caro do que verdadeiramente ele vale, tá? Mas é importante também a gente olhar para a média. O Itaú ele é um banco privado que tem ótimos indicadores, que consegue produzir ótimos lucros. Então a média de P sobre VP dele sempre foi acima de 1,44, a média foi 1,67. Ou seja, ele está 13% descontado, né, abaixo da média dele. Então isso pode parecer que o Itaú é uma boa opção. Mas quando a gente vai comprar uma ação, a gente precisa olhar também para o setor daquela ação. Será que não existe outra ação que faz o mesmo papel, que desempenha a mesma função do Itaú, que está mais descontado que ele? É isso que a gente vai tentar olhar nos concorrentes do Itaú. Quando a gente olha para o Banco Bradesco, está sendo negociado a R$18,60, e se a gente olhar o P sobre VP dele, está em 1,22, tá? Está descontado 24% abaixo da média. Ele também tem uma média muito parecida com o Itaú, de 1,63, e hoje está sendo negociado a 1,22. Então é um banco privado, é um banco que dá ótimos lucros, um banco que tem ótimos indicadores. Então entre esses dois, se fosse para eu aportar entre os dois, eu ficaria com o Banco Bradesco, porque a história do Banco Bradesco me mostra que ele tem uma média mais descontada do que o atual. Então isso me mostra uma oportunidade maior. Agora quando a gente olha para o Santander, está sendo negociado a R$15,38. O P sobre VP está na casa de 1,09, mas a média dele é 4,11. Só que tem uma questão, aqui se a gente olhar para o Santander, ó, na história ele teve um P sobre VP em 2014 de 34, isso aqui é irreal, não dá pra gente levar isso aqui em consideração, tá? Então a média dele está sendo prejudicada por causa desse outlier aqui. Então a gente precisa olhar para trás e ver quanto que mais ou menos estava sendo negociada. A gente pode perceber que estava na casa de 1,7, 1,6 até no máximo 1,9, 2, né? Então a gente pode perceber que sim, está sendo negociada com um bom desconto. Acredito que deve ter um desconto entre 30%, 40%, 50% de P sobre VP, mas ainda assim, Santander está sendo negociado acima do seu valor patrimonial, cerca de 9% acima. Então, cada real de patrimônio do Santander, a gente vai pagar R$1,09. Agora, quando a gente olha para o Banco do Brasil, que é um banco estatal, está sendo negociado a R$ 32,49, inclusive teve uma grande alta nos últimos meses, né? Essa ação estava sendo negociada a R$ 29, agora já valorizou um pouco.
Se a gente olhar para o seu P sobre VP, tá 0,68, tá? Isso aqui mostra um desconto incrível. Se a gente olhar para a média dele, por ser um banco estatal, ele já tem um P sobre VP médio um pouco menor, né, de 1,02. Então, enquanto o Itaú estava 1,67, o Banco do Brasil está 1,02. E a gente pode perceber que, no atual momento, ele está sendo negociado 33% abaixo da sua média, o que mostra, sim, um grande desconto e mostra também que está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Ou seja, cada R$1 de patrimônio do Banco do Brasil, a gente está levando para casa por apenas 68 centavos. Então isso aqui para mim é uma baita oportunidade. O Banco do Brasil é a minha maior posição dentro da minha carteira. Eu acredito que faz muito sentido, pelo menos, pensar nessa ação. Mas você tem que fazer sua própria análise, hein? Não vem colocar nas minhas costas depois você fazer um negócio ruim, beleza? Agora olhando para o banco Banrisul, BRSR6, está sendo negociado a 10,78. Quando a gente olha o P sobre VP, está na casa de 0,5, muito baixo. Novamente, é um banco estatal, então o banco estatal tem um desconto já prévio, né? Ele já negocia historicamente com desconto, então a média dele de P sobre VP é 0,94 vezes. Então ele está negociando 46% abaixo da sua média e a gente pode perceber que desde 2018 ele vem degringolando aqui o seu valor patrimonial. É um banco estatal, regional, que tem alguns problemas, mas eu acredito que para esses preços pode também ser uma boa oportunidade. A gente teria que fazer uma análise só dessa empresa para conseguir identificar se é de verdade uma grande oportunidade. E o último banco que eu trago aqui para vocês é o Banco ABC, Banco ABC do Brasil. Esse banco ele é um pouquinho diferente dos demais que eu trouxe para vocês, porque os outros bancos são bancos de varejo, focado em povão, focado na maior quantidade de pessoas que conseguir atender. Esse banco não. Esse banco só atende grandes empresas, médias e grandes empresas. Então ele não atende pessoa física, tá? Tem uma estrutura de negócio bem diferente. Eu gosto, tenho na minha carteira, gosto bastante da estrutura e acho que ele também está descontado. Vou mostrar isso para vocês. Hoje está sendo negociado a R$ 15,84. É um banco que está sendo negociado com P sobre VP de 0,79. Se a gente olhar para a história dele, tá com uma média de 0,91. Então 13% abaixo da média dele. Lembrando, é um banco privado, então ele tem uma história um pouco descontada pelo segmento dele, mas é um banco privado que está sendo negociado a 0,79. Acredito que é uma ótima oportunidade, principalmente para diferenciar um pouco quando a gente tem, sabe, aquela alocação muito grande no mercado financeiro. Ah, eu quero comprar 2, 3 bancos. Bom, então por que não você compra um banco de varejo, um banco do Brasil que está bem descontado, ou então um outro banco da sua preferência, e parte para o ABC como uma segunda opção. Porque daí você tem duas ações de banco? Tem, mas daí você tem um banco que trabalha apenas com varejo e você tem outro banco que trabalha apenas com médias e grandes empresas. Então tá aí, meus queridos, esses são os P sobre VPs dos bancos. Acredito que a gente tem no mínimo 2 ou 3 grandes oportunidades de investimento nesse setor e eu gostaria de ouvir de você agora. Qual é o banco que você está comprando e que você acha que não dá para perder a oportunidade? Comenta aqui embaixo, eu leio todos os comentários, cara. Então comenta aqui embaixo que eu vou interagir com você. Perfeito, pessoal? Agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.